Aparentemente, a proposta de fazer a coisa de forma mais episódica rendeu aqui, já que dá para se dizer que dentro de uma série como Discovery, onde uma historinha vem emendada com a próxima, as coisas que acontecem nesse episódio têm vida própria com uma história que dá para resumir de forma isolada, o que, na minha ótica, é bastante benéfico, uma vez que é o tipo de episódio que você consegue lembrar e pensar coisas bastante específicas de dentro dele, o que pode fazer com que ele tenha uma sobrevida no coração das pessoas, já que você vai poder assistir ele de forma solta, sem ter que necessariamente, para entender cada detalhe do que está aqui dentro, você tenha que estar dentro daquela maratona de coisas para tirar proveito do todo. Salve telanautas, dando sequência nos nossos reviews e recapitulações, eu, Heitor Teixeira, tô aqui pra gente falar sobre Star Trek Discovery, que tá na sua 5ª temporada com o 3º episódio, dessa vez intitulado Ginal. Do meu ponto de vista, acho justo dizer que houve sim um bom desenvolvimento de um tema central, que não necessariamente é algo simples, tem sua complexidade e é bastante abrangente, diga-se de passagem, e que fala basicamente sobre interação, respeito e confiança. Ou seja, se você pegar tudo o que o episódio fala, na minha ótica, se eu tivesse que reduzir, seria para algo do tipo: se você quer construir algo que valha a pena, não dá para ir com sede ao pote. Deixa eu fazer uma pausa rápida para pedir para vocês justamente uma ajuda para fazer o canal crescer. Então, se vocês curtem o meu trabalho aqui, eu peço que vocês deixem um like, já que isso ajuda bastante. Considerem se inscrever e ativem as notificações para sempre estarem informados de quando tem lançamento novo aqui. Esse canal não é exclusivo de Star Trek, mas tem com certeza isso como sendo seu carro-chefe, já que de todos os fandoms aos quais o meu coração pertence, Star Trek é aquele que está mais lá no topo. Semana passada eu tinha feito o convite para o pessoal participar do momento dos telanautas e dessa vez a gente tem aí a participação em peso da galera. Então fiquem até o final para conferir esse bate-papo entre eu e essa audiência linda desse canal nerd tão incrível aqui da internet. Daqui pra frente, como sempre, vou deixar o meu aviso de spoilers, já que eu vou falar com um pouco mais de profundidade a respeito dos detalhes que acontecem no episódio, comentando cada coisa, tintim por tintim. Então, como eu não quero estragar a surpresa de ninguém, estejam todos avisados. A Mol, sendo filha de quem é, acaba fazendo com que o Book se interesse em participar de novo. Ou seja, se dessa vez a trama não ia ter necessariamente uma desculpa para manter ele por perto, o que eles fazem é simplesmente o personagem pedir para ir junto, o que faz com que ele esteja lá. Essa conexão entre os dois traz sim uma grande oportunidade para eles explorarem isso de forma dramática, poderem colocar algum tipo de conexão ali que vai ser desenvolvida e fazer com que o interesse de um se justifique pelo outro e por aí vai, mas aos custos de fazer com que a gente tenha aquela sensação de síndrome de universo pequeno. Essa temporada toda tem essa pegada aí meio de cara de encerramento. Então isso faz com que, como sobrou uma espécie de dívida paterna do cara que usava o nome, Cleveland Booker, antes do Book que a gente atualmente segue, o cara queria ter resolvido problemas com a filha, mas não conseguiu em vida, então meio que isso deixa a gente avisado de que provavelmente o Booker, que a gente agora acompanha, vai meio que herdar essas responsabilidades, tentando fazer ali uma espécie de fechamento no que essa moça tinha com o próprio pai, apesar dele só usar o mesmo nome, mas tem essa coisa aí meio que de família por opção, que não é a única vez que a gente vê isso no episódio, porque também tem um outro núcleo que escolheu fazer algo bastante similar. E isso nos traz, é claro, essa sensação de continuidade. E se tem um lugar onde continuidade é meio que a palavra de ordem, automaticamente é trio, por motivos óbvios, já que esse povo tem os simbiontes que fazem com que as memórias de um determinado hospedeiro consigam ser mantidas durante muito tempo e passadas de geração em geração. Então, se a gente está falando de trio, automaticamente esse planeta vai estar presente de forma massiva nessa história.
inclusive de forma ligada justamente ao título do episódio, já que Trio, como qualquer planeta que sustenta a vida parecida com a nossa, é grande pra caramba e não dá simplesmente pelo fato de você ter a pista de que a próxima parada é lá, pra encontrar uma pista pra ir pro próximo lugar, que o lugar não é grande. Como é que você faz pra saber aonde continuar procurando? Então, é automaticamente nessas que o pessoal de posse do artefato que foi encontrado no planeta anterior, junto com a quinta frase, tenham tido a pista por causa das manchas que estão colocadas ali, o que para um trio funcionaria mais ou menos parecido com o que para nós seria uma espécie de impressão digital. Então eles, ao procurarem, chegam na descrição de que quem tinha aquelas manchas específicas era um cara chamado Ginal, que viveu há 800 anos atrás, ou seja, o que bate com a época daquele cientista romulano, mas que automaticamente, por mais que o tal do Ginal já tenha morrido, ele tinha um simbionte dentro de si, e o tal simbionte, se tiver vivo, ainda pode ser encontrado e eles podem trocar uma ideia com ele. Olha aí que bacana. O agora comandante Reiner chega a bordo e automaticamente, ao trocar uma ideia com a Michael, meio que recebe a incumbência de se inteirar de forma social com o resto do pessoal da tripulação. O que, ao mesmo tempo que é um desafio, é uma tarefa que dá uma oportunidade dele de agir de forma melhor junto com essa galera, mas que, vamos ser francos, também é uma oportunidade do elenco de apoio mostrar a cara e fazer alguma coisa que traga um pouco de atenção para cima do seu personagem, já que isso não é uma oportunidade que a série costuma desenvolver constantemente, não. A Dira, agora chamada de Alferes Tal, lembrando que ela não é trio, mas carrega um simbionte dentro de si por causa de todas as circunstâncias que aconteceram antes, e agora ela foi aceita nessa sociedade de forma confirmada, e todo mundo ali tá fazendo com que ela se sinta bem-vinda e tal, então automaticamente ela passa a herdar esse nome do simbionte, já que por mais que ela tenha lá as suas características que não serão alteradas na sua personalidade pessoal, ela passa a absorver sim as memórias mais antigas daquele determinado simbionte. Então isso traz vantagens, mas não impedem ela de estar fazendo tudo, agindo da forma mais colegialzinha, como se fosse aquele negócio de uma mocinha novinha que não faz ideia do como agir, porque tá com todas as borboletas soltas no estômago. E quem nota isso é justamente a titia Reno. Essa daqui, que é tão divertida, mas ao mesmo tempo também tem uma percepção de coisas que às vezes escapam para outros. Esse daí foi um grupo que resolveu por opção se transformar um núcleo familiar, apesar de não ter laços de sangue. O problema é, por mais que eles tenham feito essa opção, porque eles gostam um dos outros e eles depositam esses cargos de forma ainda que artificial uns nos outros, o Stamets não necessariamente tem talento para ser aquela coisa que se diga, nossa, como ele é perceptivo, é um papai de verdade, aquela coisa. Então ele acaba usando essa informação que chega da colega de trabalho, a Reno, para ele, para olhar com cara de, será que eu andei negligenciando alguma coisa aqui e tal? Mas automaticamente a percepção que fica é que agora a Dira está passando por uma fase complicada e provavelmente vai precisar de um apoio psicológico emocional do núcleo familiar, que nesse momento ela não andou contando. Tadinha. Mas, na hora de descer no planeta, rola um pouquinho de burocracia trio, aonde é perguntado para Burnham para onde aponta o quarto, ou seja, a quarta frase daquilo que estava lá na última pista no planeta que foi deixado pelo cientista romulano. E aí ela meio que concatena as coisas que ela sabe a respeito do negócio e a resposta é Betazed. Só então ela é liberada com o resto da galera para descer. Eu entendo o porquê que rolou isso, até porque quando a gente entende todo o resto do que acontece no episódio, dá pra entender que tinham colocado de forma proposital esse degrauzinho extra a mais, mas ao mesmo tempo, quando isso aparece solto no episódio, parece ser uma coisa meio bobinha, que não sei se necessariamente eu comprei na hora ali. Mas, lá perto das piscinas, onde eles cuidam dos simbiontes, tá na hora de eles interagirem com justamente a trio que nesse momento carrega
aquele determinado simbionte, mas só as memórias e a percepção, a vivência, talvez até a consciência do próprio hospedeiro original daquela época é quem iria assumir as respostas e a conversa para responder o que é necessário. Só que para que ele venha à tona é preciso que alguém passe, um voluntário passe por um ritualzinho que a gente já tinha assistido acontecer lá em Deep Space Nine, que foi quando a gente teve a oportunidade de ver os antigos hospedeiros do simbionte Dax agirem de forma a gente conhecer as personalidades de cada um, sendo que cada vida foi colocada em um tripulante diferente da estação. E aí esse ator que fazia aquele personagem teve a oportunidade de interpretar um personagem diferente que estava usando de forma temporária aquele corpo. Aqui eles conseguem fazer isso de uma forma mais específica, onde eles escolhem só aquela vida específica para emergir. E quem acaba se voluntariando para fazer isso é o Culber. A parte curiosa então é que tanto a hospedeira atual quanto o próprio simbionte já são velhos. Ela velha pro tempo de vida dela e o simbionte velho pro tempo de vida dele. E aí o que acaba acontecendo é que ambos não viam a hora de que essa tal galera que tinha sido meio que profetizada um dia lá atrás, quando esse grupo que se juntou para poder fazer esse negócio de esconder as pistas, combinou de que esse trio ia ficar esperando até a hora certa, fazer os testes corretos para interagir com a pessoa e só então passar a informação necessária. Mas é como se estivesse chegando a hora ali de... Não é nenhuma questão de que esse simbionte estivesse esperando ser passado para o próximo. Só queria descansar mesmo. Que é um jeito fofinho de dizer que estava doido para ir buscar o seu pãozinho no céu e poder morrer em paz. O Saru está se instalando num escritório novo ali e tentando se acostumar com a ideia de um novo trampo, novas responsabilidades e tal, o que traz, por sua vez, os próprios frios na barriga dele, que são diferentes dos frios da barriga da Adira, mas que também tem um lado que envolve amor, já que a gente vê a T'Rina dando prosseguimento nos assuntos das preparações do casamento, e aí apesar dela talvez não ser necessariamente uma vulcana pura, já que agora, dentro dessa civilização e sociedade, os romulanos foram morar lá também, então há de se imaginar que mesmo os vulcanos tenham sido de alguma forma positivamente contaminados ou inevitavelmente contaminados com um jeito mais emotivo, mais emocional de fazer as coisas. Então dá pra ver que ela transmite um pouco mais, mesmo nas nuances, mesmo nos detalhes, de emoções que um outro vulcano não faria. Mas isso também é meio que, de certa forma, discutido no próprio episódio, porque a gente chega a falar de uma outra galera que queria fazer as coisas de um jeito mais antigo, o que vai gerar por si só um outro tipo de problema. Então essa parte toda acontecendo, dos dois interagindo, para qualquer um que não está acostumado com Star Trek, pode parecer sutil demais para ser percebido ou apreciado, mas para quem está acostumado com essas espécies e com esses personagens, sabe o tanto que foi fofinha a cena. No papo da Tilly com o Rainer, o que acaba acontecendo é que a gente tem um conflito entre a extremamente casual e o super formal, que tem uma parada ali dessas formas de agir e pensar que se confrontam e que basicamente ainda acabam enfrentando o lance de que ele não simplesmente é um igual, já que de alguma forma ele está acima dela, de uma forma bem clara, diga-se de passagem, ele está acima dela na escala hierárquica, mas não é exatamente o costume do como as coisas foram implementadas na Discovery, para o desgosto de muitos fãs que acham que às vezes tem liberdade demais pra galera falar o que quer e bem entende, indo muito contra o estilo militar da coisa. Então isso acaba gerando ali essa coisa de você tentar ver a eficiência de pessoas que confiam em pessoas e trabalham junto delas, e outras que, para conseguir alcançar os seus objetivos, vão usar a máquina do jeito que a máquina nasceu para ser usada. Ou seja, eu mando, você obedece. Podia sim ter sido bem pior, mas você vê que o cara não vai deixar de ser quem é. E ser quem ele é foi um dos motivos que fizeram com que a Burnham, a Michael Burnham, capitã, escolhesse ele para estar nessa posição. Então ela automaticamente já previa que, mesmo tendo que passar por algum tipo de dificuldade, botava fé no cara que ele tivesse jogo de cintura o suficiente para conseguir se adequar.
Então, mesmo sendo turrão e querendo continuar fazendo o que ele está fazendo porque ele julga mais estrategicamente importante, ele não vai deixar de cumprir ordens, porque ele é esse tipo de gente, mas os entrevistados que venham até ele. Ao se encontrarem, Adira e Gray parecem estar pisando em ovos, mas vou ser franco para vocês que a Adira parece estar até bem pior dentro das calças do que o Gray. Mas a gente até então não sabe exatamente o motivo. Será que existe algum? Na hora da transferência, eles passam o Ginal para dentro do Culber. E assim que emerge, essa consciência já aparece ali, meio que de Ginal usar o mar na frente. Aí vira o Marginal. Piadinha tonta. Mas de qualquer forma, ele chega agindo de uma forma que faz com que a gente olhe com cara de tem algo errado aqui. Era de se prever que as coisas não iam rolar da forma mais suave e livre de problemas, mas o cara parece vir com um papinho mole, meio esquisito, que a gente automaticamente fica preocupado. Então, já que só uma conversa e ele contar o que precisa ser sabido não vai rolar, a Burnham e o Book não tem escolha além de seguir o cara. O coitado do Saru, que tava achando que tava tudo de boa, só tirando o fato de que ele tava lá tentando controlar o nervosismo, mas que de fato ele imaginava que estava tudo bem, ele acaba descobrindo que no mundo da política, o qual ele não necessariamente está super acostumado, não basta você ser uma pessoa do bem, você tem que ser visto como uma pessoa do bem, o que significa que você tem que agradar a alguns olhos, não necessariamente fazendo o que você julga certo, mas o que eles julgam que você faça de certo na visão deles. E lembrando que Vulcano, principalmente desde a série Enterprise, que passou a ser visto por nós da audiência com outros olhos, com a gente vendo um lado deles que nós não tínhamos de fato plenamente acompanhado até então nas séries anteriores, eles têm sim um lado mais turrão. E esse negócio de eles defenderem a filosofia do Idic, que representaria a infinita diversidade e infinitas combinações, não passa de pura hipocrisia, porque os caras são puristas de um jeito que é basicamente uma parada meio nazista. Então, o que acaba fazendo com que muita gente lá se comporte com o tal do purismo, querendo com que certas coisas aconteçam de um jeito muito específico, como se qualquer combinação de diferença estivesse errada. Então isso por si só é algo que, pela quantidade de gente e os desvios que isso faz na sociedade, acaba gerando esse problema político que agora caiu de graça no colo do Saru. Ou seja, eles acabaram de sair de uma votação do conselho, aonde ela, por conta própria e sem ninguém induzir ela a nada, acabou por coincidência, de fato mesmo, votando exatamente o mesmo voto que ele votou para resolver uma situação que estava acontecendo com um outro planeta que estava debaixo da jurisdição dele. O que, por algumas pessoas desses tais puristas, caso eles anunciem o casamento, podem ver a situação como ela tendo a visão dela tendo sido comprometida pelo fato dela estar de namorico com o cara. Pode? Ou seja, um saco. E tudo isso acaba fazendo com que a gente se lembre de muita coisa que muito provavelmente aconteceu na época do embaixador Sarek. Apesar dele ter uma circunstância diferente na vida dele, porque a Amanda não necessariamente era uma presidenta de um planeta inteiro, mas o fato dela ser de uma outra cultura, de uma outra espécie, com certeza fazia com que o Sarek tivesse que passar por umas situações assim também, de vez em quando ter que dar umas respostinhas vulcanas para meia dúzia por aí. No rolezinho da galera, o Ginal comenta a respeito da época dele, que se passou há 800 anos atrás, e de todo o tempo que se passou, mas ele dá uma contextualizada no cenário do que estava acontecendo naquela época lá atrás. É como se a gente tivesse uma noção do que rolou ali, meio que entre o episódio que a gente viu, que a gente sabe que vai girar ali do The Chase com os progenitores, até muitos anos pra frente, ou seja, até o final, perto da época do final dos filmes da nova geração, onde a gente fica sabendo o que aconteceu em áreas que a gente nunca foi visitar, mas que inclusive fizeram com que uma determinada sociedadezinha ali, que estava justamente pesquisando essa tal tecnologia dos progenitores, criasse uma espécie de pacto para proteger a tal tecnologia, que é algo que chega para mudar os rumos e os destinos de praticamente todo mundo,
porque eles não queriam deixar margem para que essas informações caíssem nas mãos dos grandes players dessa parte da galáxia. Leia-se Federação e os Impérios, tanto Romulano, quanto Klingon, quanto Cardassia e por aí vai, porque eles estavam no meio da guerra com os Dominion e possivelmente algo dessa magnitude acabaria sendo usado para subjugar outros de uma forma desleal que essa galera não estava disposta a deixar acontecer. O Reiner está com dificuldade de entender que eficácia e eficiência são coisas distintas. Quando você tem um contexto que separa as duas coisas, é claro. Então, o que ele está tentando fazer para acelerar, terminar essa tarefa que foi passada pela Burnham, está indo na contramão justamente da proposta que era se conectar com a galera. Porque ele está acelerando todo mundo. Ele consegue entender coisas que ele, sendo um grande estrategista, vai conseguir tirar proveito daquilo. Mas ele não está fortalecendo os vínculos que era a proposta inicial. Aí a gente acaba vendo o porquê que o Grey estava mais tranquilo que a Adira quando ela recebe a notícia de que o que ele tem para dizer para ela é que, basicamente, goodbye, so long, farewell and thanks for all the fish. Ou seja, tô vazando, tô indo embora, não me liga. É brincadeira, tô exagerando. Mas basicamente o que ele tá dizendo é, não é você, sou eu. E aquele papo todo de término de namoro, nessa parte malhação do episódio. O Jinal explica que todo esse processo de colocar as pistas divididas, com uma levando a outra, criando lá a sua dificuldade para que alguém chegasse na informação, foi feito absolutamente de propósito, uma vez que aquele grupo, aquela sociedade de cientistas que estavam analisando o caso, queria sim que essa informação chegasse nas mãos de alguém, mas alguém digno. Coisa essa que eles fizeram de um jeito que só passando por toda a jornada ali a pessoa ia provar que merecia ter acesso àquela informação. O que de certa forma acaba me lembrando histórias como Ready Player One e até em algum nível a Fantástica Fábrica de Chocolate, já que em ambas essas histórias, de certa forma você tem ali uma espécie de figura que quer passar o manto para frente, mas para que a pessoa que vai ocupar o seu lugar se mostre merecedora, ela primeiro tem que provar que consegue pensar com a mentalidade dessa pessoa que está transferindo o manto. Então, com um outro trejeito adaptado para a versão Discovery, basicamente é o que acontece ali. E bem, o episódio tinha que ter um pouco de ação, então chega no momento antes de chegar na próxima pista que está na hora deles enfrentarem lá os bichões da fauna de Trio. Tudo tem um motivo. Quando chega a vez do Stamets de ir na reunião com o Reiner, ele chega todo empolgadinho, todo felizinho, comentando as coisas que descobriu, que ele leu lá no diário do tal do cientista Romulano, e começa a comentar o quão potencialmente, absurdamente, tecnologicamente avançado é tudo aquilo, de uma forma que mostra que ele está até fascinado com algo que talvez venha a tornar até o motor de esporos algo obsoleto. Então dá pra ver que muitas das coisas que são citadas ali lembram coisas como talvez até o próprio Torpedo Gênesis. De forma que a gente tem uma noção de que eles estão falando sobre um determinado algo que tem tanto potencial para construir como tem para destruir também. E aí a gente vê que o Reiner meio que dá uma patada e naquelas de tá bom, já entendi, falou, vai lá. E aí a Tilly, rompendo com o que ela meio que deveria ou poderia fazer, mas fazendo algo que ele estava precisando, o Reiner, ela vai e, dentro das capacidades dela, sem necessariamente sair da linha, meio que bota o cara no lugar dele. É exagero fazer o que ela fez por causa da hierarquia, mas não dá pra dizer que ela fez aquilo de um jeito que tenha sido condenável moralmente. E aí ele tinha criado esse papo das pessoas falarem sobre si em até 20 palavras, ela usa as 20 palavras dele meio que para explicar pro comandante Reiner que ele não é a última bolacha do pacote. O Saru, que agora tá com um problemão nas mãos, tenta resolver as coisas com a Sarina, mas acaba complicando elas por outro lado. E aí fica aquele papo de amor, trabalho, política, tudo muito complicado. A Michael e o Booker acabam notando que as criaturas estão ali justamente porque estão em volta do ninho delas, protegendo os seus ovos. Então fica claro que aquilo é um teste. Ou seja, foi colocado ali de uma forma para poder fazer
quem vai passar pela situação ou mostrar como interagiria numa situação dessas, em que mostra uma outra forma de vida que você não necessariamente consegue se comunicar tão bem de primeira, para ver se você vai partir para a ignorância ou vai tentar algo mais intelectual e inteligente. Então a Michael, que é uma xenoantropóloga, acaba tentando usar a abordagem do chegar para trocar uma ideia, mostrando respeito. Assim que eles guardam os phasers, eles deixam de ter esse aspecto de ameaça imediata, e é aí que o Booker, que tem essa empatia num elo psíquico-mental, tem a chance de tentar de novo se comunicar com as criaturas, e dessa vez ele consegue não apenas deixar claro que eles lamentam pela forma como eles chegando no lugar, mas meio que deixando claro que não esquenta a cabeça, a gente tá indo nessa aí, desculpa inclusive alguma coisa, tá? Foi mal mesmo. Dessa forma, então, tendo agido de uma forma excelente para com uma outra forma de vida, fazendo com que o Ginal, que tinha meio que dado fora, mas não para muito longe, se mostrasse agora bastante satisfeito em ver que essa galera é sim merecedora dele entregar a pista que ele estava aguardando durante esses 800 anos. A pergunta que fica é, se o Booker não fosse quem é, como é que eles tinham resolvido essa parada aí? E a gente vê que a T'Rina é muito mais madura do ponto de vista de um relacionamento do que o Saru. O que não era nem necessariamente pra gente ficar surpreso. Ela sabe que não dá pra você ter um envolvimento, um relacionamento com alguém, seja amoroso ou na política, esperando que nunca venham a haver conflitos. O lance é que você não pode fugir ou tentar evitar os conflitos, mas estar preparado para enfrentar com dignidade e honestidade e resolver essas coisas. E basicamente é isso que ela estava querendo antes e o como agora o Saru entende que vai ter que agir. Mais uma vez, do jeito deles, fazendo tudo de forma muito sutil, eu achei muito fofinho. O Ginal, então, entrega de volta o corpo pro Culber e a gente vê que a relação da Michael com o pessoal do planeta, aqueles que gerem tanto a parte política quanto a parte ali mais religiosa, que tem a ver justamente com os simbiontes e tal, tá muito mais equilibrada e ok, harmoniosa do que da primeira vez que a turma da Discovery chegou nesse planeta, nesse século 32 aí. Ela até oferece deixar uma galera para fazer segurança, porque é de se prever que a Mol e o Lak eventualmente vão vir causar problemas aí, mas é garantido para eles que a segurança de trio consegue dar conta sozinha da situação. Será? A Michael acaba subindo e a Adira tem lá a sua chance de finalmente se despedir. O Reiner não é um cara mau, não é uma pessoa má, mas ele tem um jeito seco de ver a vida. E esse negócio de que respeito é algo que se conquista é uma coisa de via de mão dupla. Que por mais que ele não concorde por entender que existe essa escala de hierarquia, ele também não é burro ao ponto de entender que se ele está num local onde ele não pode ficar dando murro em ponta de faca, se a galera não vai com facilidade se moldar a ele, ele meio que vai ter que arranjar um jeito de achar o ponto de equilíbrio, porque ele é um bom estrategista, sabendo que ele vai ter que fazer algumas adequações na forma dele agir para conquistar esta galera que do ponto de vista militar da frota, na ótica dele, já deveria vir embutido no pacote, mas que com essa galera, por vários motivos, não é simplesmente assim. Deixando claro que tudo isso não é algo que ele necessariamente declarou da boca para fora com todas as letras, mas é algo que eu garanto para vocês. É bem isso que deve acontecer mesmo. O próximo passo então deveria levar a galera da Discovery para espaço Zenket. Galera essa que a gente não tem costume de ver em live action e pode ser interessante se eles quiserem desenvolver mais essa espécie no canon, mas justamente por serem quem são e a gente saber que tem esse potencial de rusga entre eles e a Federação, é que os diplomatas têm que abrir caminho primeiro. E é claro, a gente vê que a experiência de compartilhar o seu corpo com o Ginal foi uma viagem pro Culber, que tá tentando absorver e digerir tudo que ele vivenciou. O que deixa aquela margem entre uma separação da ciência e de um lado mais místico borrada ao ponto de justificar justamente o discurso que é feito pelo Grey no final do episódio. Discurso esse muito bacana que faz um pacotinho ali, falando a respeito de vivência, experiência e conexão,
com cenas sendo agregadas que fazem com que a gente perceba toda a ligação do peso temático que essas palavras têm com tudo que todo mundo viveu ao longo do episódio todo. Quiçá até da série até aqui, com as transformações, alterações e elos sendo feitos entre os personagens que estão se rumando para um desfecho que vai fazer uma conclusão para essa história toda. Porém, não era o Gray. A gente vê que a Dira foi grampeada pela Maul, ou seja, eles achavam que estava tudo bem com a segurança de trio, mas a bandidinha loirinha do cabelo de cuia até que conseguiu burlar bem isso aí. Não dá pra, na quinta temporada principalmente, pedir pra Discovery não ser Discovery. Então é óbvio que essa série, pra bem ou pra mal, goste dela ou não, ela vai ter e vai seguir as suas próprias características. Mas, para um episódio de Discovery, eu, sendo muito justo, devo dizer, eu tive as experiências de coisas recebendo elementos que eu esperaria sim receber em episódios da era Legacy de Star Trek, de um jeito que eu não tenho muito o que reclamar não. Foram coisas ali que eu acho que foram colocadas de bom tom, bem escolhidas, com um desenvolvimento satisfatório, que eu diria que foi bastante positivo para essa série. E por falar em conexão, tá na hora de nós nos conectarmos com o pessoal de casa, no momento dos telanautas, onde o Carlos Toshi mandou pra gente: Heitor, alegria poder acompanhar mais uma temporada com você e outros telanautas. Uma pena que essa alegria não apareceu ao assistir esses 2 episódios. Pude reconhecer minhas críticas a toda a série nesses 2 segmentos. Vou te poupar das minhas amarguras por hora e deixar para destilar meu veneno no decorrer da jornada. Só vou pontuar a falta de consequências que os acontecimentos têm em Disco. Já vimos Culber morrer para voltar em poucas semanas, Saru largando a federação para cuidar do moleque idoso que fez a queima, a volta dos que não foram, tipo a Tilly e o Booker. A dita última missão do Saru não tem peso algum para mim. Carlos, eu entendo exatamente o que você quer dizer com isso, mas como eu falei agorinha, não dá pra pedir que Discovery não seja Discovery. Essas coisas acontecem de forma tão intensa e há tanto tempo que a essa altura do campeonato a gente deveria entender que elas simplesmente fazem parte da identidade da série, do como ela se comporta. Uma coisa que eu não sei se necessariamente é uma desculpa, mas pode talvez ser uma explicação, é o fato de que eles nunca tiveram de fato certeza da longevidade dessas coisas, então eles programavam certas ideias que quando eles recebiam sinal verde para continuar produzindo, viam que certas coisas ali talvez tivessem que ser esticadas de um jeito que eu não sei se necessariamente faziam com que o que você está reclamando não pudesse ser de outra forma, entende? E o Jonilson Vicente diz: voltei, vamos lá, gostei muito do episódio. Você reparou na forma da porta do mercador sintético? É parecido com os símbolos da abertura da série e além lembra cubos Borg. O que você acha da minha opinião? Parabéns pela análise. Jonilson, em todas as aberturas das temporadas de Discovery a gente tem símbolos que se conectam sim com as coisinhas que a gente vai ver ao longo da temporada. O lance é que a gente não sabe o que elas significam até que passem os episódios e a gente comece a entender o que é o que. Quanto a esses símbolos lembrarem símbolos Borgs, talvez, muito possivelmente, seja só coincidência, já que esses personagens foram usados de forma tão proeminente em Picard, eu realmente não acho que eles iam cutucar nada parecido com isso aqui. De qualquer forma, que essas coisas estavam lá foi uma observação bem feita da sua parte. E o Neo Jr. enviou: depois do sucesso do Problema dos Três Corpos, será que não está na hora de Star Trek voltar a histórias mais hard sci-fi, como eram considerados alguns episódios da série original? Sim, hoje estes episódios são sci-fi água com açúcar, mas na época eram sim considerados cerebrais. Neo, a gente tem que lembrar que o próprio episódio piloto, o piloto dos pilotos, o The Cage, foi sim considerado cerebral demais para a audiência meio patusquinha que eles têm nos Estados Unidos. Que na verdade é um grande povo, mas que intelectualmente falando deixa lá um pouco a desejar.
Até por isso a gente tem eles representados na figura do Homer Simpson. De qualquer forma, um hard sci-fi é um tipo de história que acaba caindo para algo mais parecido com 2001, Uma Odisseia no Espaço, e até o próprio The Motion Picture de Star Trek. Outras histórias que a gente tinha até eram cerebrais, mas raramente necessariamente hard sci-fi no nível que você está descrevendo, apesar de elas estarem sim lá em alguns exemplos e tal, mas outros tantos era um negócio de ser mais inteligente e transmitir uma história que só tinha uma roupagem de sci-fi, mas que na verdade era uma grande metáfora para falar da vida cotidiana. E a gente também tem o retorno do Bruno Chassot, que mandou: gostei muito que tenham escolhido o Capitão Dantares para ser o novo primeiro oficial. Fiquei com muito receio deles acabarem colocando o Book nessa função enquanto estava vendo o episódio. Pois é, Bruno, se tivessem colocado o Book, eu ia ter ficado muito chateado. Já fiquei chateado só do Saru ter sequer tocado nesse assunto. Porque, muito honestamente, eles fazem parecer que não tem nada a ser respeitado, porque qualquer um pode simplesmente entrar e pegar o cargo que quer, e não é assim que a banda toca. Quando a gente vê pessoas de fora entrando para as tripulações que a gente acabava acompanhando, até a própria 7 de 9, que era super capaz e até muito mais capaz do que gente que estava dentro da tripulação da Voyager, não chegou a colocar o uniforme, a menos quando ela usou isso como disfarce, mas ela não chegou a fazer parte oficial da tripulação só muito tempo depois, sendo aceita na academia. E o José Aguiar lançou: gosto dos seus comentários. Obrigado, José. Sei que já falei isso. Vou ser bem sincero, só vi esses 2 episódios porque sou fã de Star Trek. Parece que eles querem que Discovery seja uma Deep Space Nine, ou seja, novela que você tem que ver episódio a episódio. Não que eu não goste de Deep Space Nine, pra mim é a segunda melhor da franquia. Ao meu ver, os produtores ainda não sabem o que fazer com essa turma. Última coisa, o Capitão Dantares dizer nossa, que nave bonita, olhando pra Discovery. Ah, meu Deus. Bem, desculpe aí aos fãs de Discovery, mas essa série não vai deixar saudades. Frequências fechadas. José, de fato, Deep Space Nine foi uma das primeiras séries, não só de Star Trek, a começar com essa coisa de fazer episódios em blocos mais serializados. É que lá, ainda assim, os episódios tinham seu charme individual de forma episódica dentro de um arco de história maior. Só que eles tinham uma galera de roteiristas muito competente, que sabia exatamente o que estava fazendo, com carisma, qualidade e, de fato, uma ótima execução. Aqui eles têm uma coisa que tenta agradar um público diferente, mas que na verdade se perde um pouco em algumas coisas como as que a gente já andou reclamando por aqui. Não vou me aprofundar muito disso, até porque tem gente que quando me vê falando acha que eu sou hater de Discovery, o que não é verdade. O que eu não faço é passar o pano pra tudo, mas também não odeio de graça nada. Quanto à beleza da Discovery, a gente tem que lembrar também que a beleza está nos olhos do observador. Tem gente que achou lindo o Cybertruck do Elon Musk. Fazer o quê? E o Júlio César arriscou lançar um comente 2 pontos, mas eu entendi e vou deixar. A Michael ter recebido uma ordem direta de eliminar os punguistas e ter deixado eles fugirem, e quem vai para a corte marcial é o outro capitão. Júlio, nesse ponto, o que eles tentaram deixar claro, mas eu acho que não usaram palavras o suficiente, não é que necessariamente o outro capitão não estava sendo eficiente. É que, apesar do fato de que eles precisavam sim alcançar esse objetivo, não era um objetivo a ser alcançado a qualquer custo, já que a gente está falando de vidas. E as vidas das pessoas do assentamento ali perto não deveriam ter sido colocadas assim, de graça, em risco. E é como se eles também estivessem colocando na conta dele o fato de não ser a primeira vez que ele faz algo desse tipo, sendo que está na hora dele entender que os trejeitos de ação da Federação e da Frota mudaram, porque os tempos mudaram depois do término da solução dos problemas da queima. Aquele comprador de produtos roubados mais conhecido da galáxia ter 2 capangas vagabundos. Mais uma vez, Júlio, não era necessariamente o cara mais famoso nem o mais conhecido. Ele era conhecido pelo Booker porque o Booker é das quebradas e manja dos Paranauê. O lance todo é que o cara é antigo. E nem por isso necessariamente ele tem que ser o top gangster da parada. Ter gente trabalhando para ele que não necessariamente
são um exemplo de capanga, não é nem de se estranhar. Porque quando a gente vai ver filmes aí com o próprio Lex Luthor, com quem ele anda, dá até pra dar risada. A Michael e o Saru terem passado um perrengue do cacete para passar pelas defesas do cemitério, precisando de ajuda do crew da Enterprise e do outro capitão. Bom, nesse quesito foi realmente um lance de desenvolver justamente a parte temática de uma paradinha ali meio Tomb Raider, de repente meio Uncharted, meio Indiana Jones, com eles participando de um cenário que lembraria alguma coisa meio maia, meio asteca, meio inca, algo mais ou menos numa pegada dessas, com suas armadilhas e tudo mais, mas o fato deles precisarem de ajuda até reforça diminuir esse negócio de que a Michael é a toda poderosa o tempo todo e reforça o trabalho em equipe, o que é positivo. E finalmente o Júlio coloca pra gente ficar de 10 em 10 minutos a Michael e o Saru rasgando seda um pro outro. Júlio, a gente tem que lembrar que a gente chegou no terceiro episódio da temporada e ela não derramou uma lágrima, então a gente tá no lucro nesse sentido. Mas Discovery sempre foi conhecida por ser uma série bastante emocional, emotiva e emocionante. O fato deles, que agora estão na perspectiva de em breve não estarem mais juntos indefinidamente, para pessoas que se amam, se gostam, se respeitam, é de se esperar que quando elas lidam bem com suas emoções, elas as expressem. Então eu diria que eu até entendo o que você está falando, mas honestamente, de todos esses episódios, esse foi o menor dos meus problemas. Se você aí de casa quiser fazer como os nossos telanautas e também participar aqui do Momento dos Telanautas, as regras vão estar na descrição desse vídeo. Dá uma conferida lá e vem participar com o seu Responda, 2 pontos. Vocês vão ser muito bem-vindos para falar sobre o que aconteceu nesse terceiro episódio, lido na tela na semana que vem. Então eu acho que eu falei sobre tudo de mais relevante e vou ficando por aqui. Vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês acompanharem mais do meu conteúdo. Um forte abraço, galera! E até mais!